As crianças acuadas têm medo de contar o que sofrem. Beliscão, puxões de orelha. Os pais batem, batem muito. Com a mão, cinto, pau, esganam. Mas acreditam que fazem tudo pelo bem dos filhos, que estão educando, dando limites. Mas graças a Deus sempre aparece alguém que diz não. Eu estou aqui hoje para contar a história de Ana, uma menina de 13 anos. Ela foi passar o fim de semana na casa do pai e apanhou muito. A violência contra a filha revoltou a mãe, que quebrou a cortina de silêncio que envolve tantas famílias em todo o mundo. Eu conversei com ela. A primeira palavrinha eu ensinei pai, escrever pai. Por quê? E eu achava assim, bom, ela tem pai e mãe. Acontece alguma coisa comigo, é o pai, o melhor amigo dela. Então sempre fui semeando isso, independente da separação. Porque é um problema lá em cima, eu e ele. Ela não tem nada a ver. Aí, porque eu fui criada assim com muito carinho, admirando florzinha, passarinho, com muito amor, todo mundo falando baixo, né, e tal. Então essa coisa de gritar, né, não cabia. Então, assim, o motivo da separação, a primeira coisa foi a primeira demonstração dele de agressividade para comigo. E ela estava mamando. Não, porque eu não reagi. Nesse dia eu fiquei com ela no colo e ela mamando e eu me segurando ali, ouvindo poucas e boas. E ele querendo que eu reagisse, só que eu não reagi, que aquele velho ditado, quando não quer dois não brigam, né? Mas assim, gelada. Aí dali eu já fiquei meio que preocupada. Eu falei, como é que eu vou fazer? Não estou acostumada, né? Bom, aí nos separamos, eu saí do Rio, né? E daí eu comecei a mostrar para ela que ele era um cara legal e tudo mais, para ela ter essa imagem dele. Então eu acho que ele foi muito infeliz nisso, sinceramente. Sabe quando você lamenta por uma pessoa, eu cheguei até o ponto de tentar compreendê-lo, mas no fundo, analisando friamente, não tem justificativa. Não tem justificativa. E nada justifica alguém levantar a mão para uma criança. Não justifica, porque o tamanho dele. Justamente que ele é muito grande, ele é uma pessoa grande, parece um armário, muito forte. Então não justifica isso, não entra, porque eu não fui educada assim. Eu não vejo a vida dessa forma, né? Bem, o que aconteceu? Ela foi para a casa dele para estudar, né? E como ela mentira não vale, é muito mais lucrativo quando a gente fala, eu digo para ela que mentira dá trabalho, mais trabalho que a verdade. Então, a qualquer preço, fale. Então, o que aconteceu? Ela chegou em casa diferente, né? Meio que muda. E eu notei, porque a gente nota, o filho entrou, tem alguma reação, né? Aí o que aconteceu? Ela entrou e eu falei, tudo bem? Aí ela, você sentiu saudade de mim hoje? Eu falei, senti. Mas como é que foi? Foi uma dor muito forte no peito. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu já chamei muito por você. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou assim, mamãe, eu gritei muito e eu pedi a Deus para que te avisasse. Aí o que aconteceu? Ela falou assim, mas olha só, eu fui a culpada, eu sou a culpada. Quando ela falou que era a culpada, eu falei, o que aconteceu? Ela falou, não, porque o papai me bateu. Ele me bateu e aí ela falou, sabe aquele cantinho da cozinha, porque é um apartamento assim comprido, né? Foi desde a cozinha até o quarto. Ele muito forte, ele pegou pelo pescoço. Eu acho muito humilhante qualquer coisa, toque foi para humilhar, não sei o que ele desencadeou, surtou, não sei.
E chamando ela de vagabunda, como se ela não gostasse de estudar, e ela é uma menina aplicada, uma menina cheia de responsabilidade, aquilo não cabia. E ela gritando socorro, vizinhos ouvindo, tá? Tinham 2 pessoas dentro da casa, ninguém, Xuxa, ninguém fez nada. Ela gritando socorro, ninguém fez nada, porque ninguém tinha como encarar aquele armário, né? E depois ele foi e jogou ela contra a quina da cama. Aí foi onde ela se machucou, né? O braço também ficou roxo, porque ele, na hora que ele segurou com força, né? Ela é grande, tem um porte assim, de italiana, né? Grandona. Isso não é normal, filha. E ela, mãe, mas eu devia de ter estudado mais. Eu falei, por algum motivo, que de repente até no nosso dia a dia, né, eu gosto de dividir muito as coisas, né, eu posso estar até no meio disso, você não pode ser a única culpada por ter ficado em francês, né? Então, aí, e ela, mas assim, eu já desabando, porque eu não queria isso, eu não quero isso. Aí foi quando eu falei com ela, eu falei, eu vou à delegacia. Isso que eu estou fazendo é um desafio, né? Porque muita gente falou, mas você não vai conseguir nada. Eu falei, não me interessa. O que eu vou mostrar é assim, para ele, para quem quer que seja, é que ele está errado. As pessoas não têm direito de levantar a mão por um ser humano. Não importa o tamanho que ele tenha, entendeu? Porque a violência vai gerar violência. Então isso que você disse, eu não levantei a minha voz com ele. Eu não discuti, então você não brigou com ele, mas se você tivesse levantado a voz, discutido, talvez você tivesse sido apertado o pescoço, mas ela também não levantou a voz, não discutiu, mas não precisava, o fato dela ser criança já fez com que ele sentisse vontade de fazer, porque ela nunca iria revidar, primeiro por ser pai, segundo por ele ser bem maior que ela. É verdade. Então a criança ela é muito mais... ela precisa muito mais de um adulto que apoie, ela é completamente. Totalmente e desprotegida. É legal você tirar a voz dela, você está falando por ela, porque acho que ela não vai ter coragem de ter, como muitas crianças que apanham e não vão ter coragem de falar. Foi o que ela falou para mim, ela falou, mãe, se meu pai for preso, eu não sei o que eu vou fazer, porque tem esse lado amoroso aí dela, né? Eu falei assim, olha, você não tem que se preocupar com isso. E você conversou com ele? Ele não me procurou ainda. Assim, no dia seguinte, ele me ligou, ele disse, eu quero que ela desça, porque eu vou levá-la à escola. Aí eu falei, não, você não vai levá-la para a escola. Vou levar sim, e você não vai se meter na educação minha com a minha filha. Eu falei assim, vou sim. Ele acha que bater é educar? Vou sim. Ele falou, e se necessário for, eu vou bater novamente. Eu falei, você não vai levantar a mão nunca mais, nem para ela, nem para mulher nenhuma, porque eu vou te ensinar isso. Se você não aprendeu isso até hoje, eu vou ensinar isso para você. Aí eu desliguei o telefone. Ou seja, você só teve conversa por telefone, você ainda não sabe por que ele fez isso, ou melhor, ele acha que é para educar, vamos dizer assim. É porque ele acha um absurdo, porque ele é uma pessoa assim, extremamente inteligente, ele é... Não parece. Ele é superdotado, né? Não parece. Não, e ele acha que ela tem que ter a mesma facilidade de aprendizagem e ser o 01 da turma do colégio. Mas o que ele está querendo ensinar para ela? Que a violência está certa? Que ela... ele pensa que batendo vai educar. E eu sei que não, daí eu estou deixando isso muito claro para ele. E ele nunca tinha batido nela até... Não, até ele então. Tinha uma vez... Uma vez também foi ensinar dever para ela e ela não entendeu, ele pegou e jogou, aí ela bateu com o pé. A professora de educação física foi quem notou na aula de educação física que ela estava com o pé machucado e ela calada. Aí a professora perguntou para ela o que tinha acontecido, aí a professora mandou, isso inclusive está na ficha dela escolar, e aí, enfim,
colégio caiu de pau nele, digamos assim, né? Mas aí a terapeuta disse para procurar a gente trabalhar de uma outra forma, porque se isso caísse no ouvido dos coleguinhas, isso ia ser muito ruim para ela. Então, tem sempre, eu sigo muito esse lado aí da terapeuta, né? De como... Porque tem coisas assim que a gente não sabe, né? Eu desclassifiquei totalmente. Veio tudo, assim, veio tudo embaixo. E principalmente para ela, entendeu? Foi tudo assim, desmoronou. Porque a filosofia dele não se sente, porque eu peguei, vamos dizer, no laço, na hora. Na hora que ela falou, eu rebati, mostrei para ela que ela não podia. Falei, você é inteligente o suficiente para saber que não é por aí. Não é assim que a gente leva a vida. Olha aí, a gente, né, que eu participo de grupos de Anjos pela Paz, eu vivo aí lutando contra a violência, né, todo tipo de violência, então não aceito isso. Aí eu mostrei para ela que estava errado, por isso é que ela aceitou ir comigo na delegacia, fazer exame de corpo de delito e aquela coisa toda. Ele esteve lá com o perito, viu o laudo, e o perito perguntou para ele, que até não entendeu, foi um telefonema que ele deu para mim, que o perito não entendeu por que eu fui lá, que achou ridículo. Aí eu falei como assim? O perito. O perito achou ridículo o fato de eu ter levado a vítima. Ou seja, um outro profissional que está ali para cuidar das crianças, ele acha ridículo. Ele falou que não entendeu o porquê. Ele achou obviamente certo um adulto batendo uma criança que não pode se defender, e se você está indo lá para defender, é ridículo. E vamos dizer assim, para maior infelicidade dele, na mesma semana, a doutora Fátima Coutinho, que é a presidente da sociedade, não sei se é do Rio, do Brasil, de pediatria, ela entrou com uma campanha contra a violência com as crianças, porque o índice de óbito é muito grande. Eu não tenho essa estatística, mas ela está encabeçando. São 2 crianças que morrem 10 em 10 horas com a violência de alguma maneira, seja que familiar aparece, ou não. Parece, mas família é impressionante, tem muita, é uma coisa assim, você não entende, é a mãe, é o pai, são queimaduras, eu não entendi o porquê, entendeu, o que aconteceu. Eu acho, deixa eu só, pela conversa que a gente teve aqui, eu acho que deve ser o caso que muita gente em casa deve pensar da mesma maneira que ele, que não é errado fazer isso, que ele está fazendo porque ele está educando, que ele está fazendo porque ele já aprendeu isso, ele cresceu achando que isso é totalmente normal. Então é muito difícil a gente colocar na cabeça das pessoas que a pessoa não é uma demonstração nem de educação e nem de amor bater. Então como é que a gente pode mudar a cabeça de alguém que acha que não está fazendo nada errado, entendeu? É verdade, isso que você está falando, eu concordo plenamente, porque uma vez eu tive que socorrer um vizinho, porque a mãe estava batendo porque ela achou que o certo era bater. Que ele ia melhorar no colégio apanhando. Quer dizer, isso acontece muito. É uma coisa, só que as pessoas não falam. As pessoas, não sei, temem não sei o quê. Né? Ou falta de informação, não sei. Mas eu acho que também são costumes, informações passadas, truncadas, que antigamente as pessoas podiam bater nas mulheres, era certo e hoje não pode mais. Antigamente a gente podia comprar um ser humano na época da escravidão e hoje não pode mais. E como eles ainda acham que para educar uma criança pode bater e a gente não tem que se meter. Só que o que você está fazendo, você está dando voz para sua filha que não poderia ter, porque ela também acha que ela errou. Da mesma maneira que o seu ex-marido acha que estava certo bater, ela acha que ela também errou, que ele também estava certo. Então, são costumes truncados, errados, que a gente tem que tentar mudar. Isso que você está fazendo, quem sabe outras pessoas não vão ter vontade ou não vão ter a iniciativa também de fazer. Isso que você está fazendo é muito importante, porque você está abrindo uma porta que assim, está trancada muitas chaves. Isso é muito importante para todo mundo que tem filhos que apanham,
e que não podem falar, outros são filhos que a mãe bate e que nunca vai deixar que ele fale, que se falar vai apanhar mais ainda. Né? Ameaça, né? Tem muita ameaça. Que se abrir a boca, vai apanhar mais ainda, coisas assim, né? A gente vai tentar mudar isso, né? Eu vou brigar por isso daí, tá bom?